A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe a todos nós que estamos começando esta semana, eu creio muito abençoada, em nome de Jesus para todos nós. Amém? Irmãos, foi dado aviso aqui do próximo sábado, com respeito ao culto das irmãs, que sempre é uma bênção, tem sido maravilhoso. E eu peço a você, com carinho, traga uma visitante, traga alguém que você conhece, faça um convite para estar aqui no próximo sábado. Teremos aqui a presença missionária Cláudia de Cosmópolis, estará trazendo a mensagem de Deus, uma mulher usada pelo Senhor. Façam esse propósito, estará trazendo alguém para ouvir da mensagem da palavra de Deus no próximo sábado. Amém? Começamos o nosso curso de batismo, mas ainda há oportunidade para você que ainda está se decidindo. Fale comigo para que nós possamos agendar o seu nome. Domingo às 9 horas da manhã até às 10h30 da manhã, estaremos com a nossa classe de batismo aqui. E se você ainda não se batizou, fale comigo para que nós possamos colocar o seu nome junto nessa nova classe que estamos começando. Amém? Estamos querendo começar uma grande campanha de quinta-feira. Não esta quinta-feira agora, mas a outra, a próxima quinta-feira, daqui a aproximadamente 10 dias. Estaremos começando uma campanha que nós realizamos quando nós fizemos o início da igreja, quando ainda era somente esse pedaço de cá, ainda era um começo, campanha Derrubando os Gigantes da Minha Vida. Essa campanha, irmãos, foi uma campanha muito vitoriosa para aqueles que participaram no início da igreja e que viram grandes libertações na sua casa, viram grandes bênçãos fluírem na sua vida. Estaremos começando esse trabalho desta campanha, serão 7 quintas-feiras, a partir não desta quinta agora, mas da outra. Mas eu quero pedir a você que também convide pessoas para que não deixe de participar desta campanha, porque eu tenho a certeza que Deus vai fazer coisas muito especiais na vida de todos nós. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem estaremos repetindo o aviso para começarmos o nosso trabalho. Vamos à mensagem da palavra de Deus nesse instante. Eu peço a você que abra comigo livro de Neemias, capítulo número 6. Livro de Neemias, todos acharam? Neemias capítulo 6. Vou esperar que todos achem. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia mais brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono,
porém intentavam fazer-me mal. E enviou-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite: não tire as mãos do muro. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: não tire as mãos do muro. Pai, nessa noite nós colocamos a Tua santa palavra diante da Tua igreja, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando com cada um de nós nesse lugar, Pai. Pai, nós queremos sair desse lugar melhores do que entramos. Já Te louvamos e já Te adoramos, ó Pai. E agora nesse momento, fala conosco. Que esta Tua palavra verdadeiramente ela venha atingir o Teu propósito, Senhor, para a minha vida e para a vida da Tua igreja. Eu Te louvo e já Te agradeço, porque será uma noite abençoada, de unção e de graça, como tem sido até aqui, de cura, de libertação e de vitória e de salvação nessa noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neemias foi um homem que era o copeiro do rei Artaxerxes. O que era o copeiro? Aquela pessoa que, antes do rei experimentar qualquer alimento, qualquer bebida, estava ali o copeiro. Antes de tudo, trazendo o alimento abençoado para a vida e para aquele rei. Nessa época em que nós estudamos essa palavra, quem comandava o mundo era o Império Persa, que tinha vencido o Império Babilônico. E nós vemos também, igreja, que esse tempo era o tempo do pós-exílio babilônico. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali porque no exílio babilônico a cidade de Jerusalém tinha sido destruída. E Neemias recebe, quando estava ali no palácio, recebe aqueles mensageiros que traziam o que estava acontecendo em Jerusalém. E aqueles amados irmãos daquele povo de Israel recebem aquela palavra a Neemias dizendo que tudo não estava bem em Jerusalém. O templo estava derrubado, as paredes, os muros destruídos. O povo estava cansado, o povo estava infeliz, triste, o povo estava sem esperança, o povo estava sem ânimo nenhum. Aquelas palavras chegaram a Neemias, copeiro do rei. E aquele homem se sensibilizou com aquelas notícias. Aquelas notícias fizeram Neemias a chorar, a jejuar,
fizeram Neemias buscar a presença de Deus no momento difícil, porque ele não conseguia ver, ele dentro do palácio, tendo tudo aquilo que ele necessitava, tendo sido suprido com o melhor que existia na Pérsia, e ele ver os seus irmãos destruídos, tristes, angustiados com toda aquela situação. A palavra do Senhor, ela nos mostra que ele chega ao rei Artaxerxes e pede para ir, permissão para reconstruir, não só o templo, mas também os muros de Jerusalém. O rei concede permissão, e lá vai Neemias para aquela cidade, e ele vai com o propósito de reconstruir o templo, e de reconstruir os muros. E diz a palavra de Deus que eles começaram a reconstruir o templo. Por que o templo? Porque, irmãos, os judeus, eles pensam que quando você primeiro constrói o templo, Deus vai abençoar posteriormente a construção do restante. Deus vai abençoar a vida e o povo quando eles se preocupam com as coisas do Senhor. Mas, irmãos, Neemias chega naquela cidade, e ele encontra aquele povo desanimado, ele encontra aquele povo sem forças nenhuma para construir. Ele vai e começa a ter uma visão de todas as realidades que estava Jerusalém, e ele começa a analisar e avaliar todas as circunstâncias existentes ali naquela cidade, e ele começa a pensar: como é que eu vou fazer? Como eu vou reconstruir? Como eu vou novamente levantar o ânimo? Como eu vou fazer com que esse povo faça a obra? A palavra do Senhor, ela nos mostra que Neemias começou sozinho. Você já parou para pensar que muitas vezes a nossa vida é assim? Há tempos na nossa vida em que nós nos sentimos sozinhos, não sentimos que ninguém nos apoia, nos sentimos em que ninguém tem uma palavra para mim, nos sentimos como que estamos na caminhada cristã, estamos sentindo a falta de alguém. Mas há um tempo também em que Deus envia pessoas, em que Deus leva homens, leva obreiros, leva homens ungidos, homens preparados, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que começam a trazer sobre você, começam a trazer uma palavra de esperança, de vida, e quando você parece que está sozinho nessa caminhada, Deus te levanta, Deus te ergue com uma palavra de vitória, de bênção sobre você. Neemias começa a fazer a obra, e ele começa a reedificar aquele lugar, e o fato de ele começar aquele lugar, irmãos, deixou aquele povo sensibilizado. O fato de ele começar ali, a começar os tijolos, a retirar os escombros, o povo é movido por aquela ação de Neemias. O povo sente ânimo através daquele esforço de Neemias. O povo começa a sentir o desejo quando aquele homem se levanta com autoridade na palavra, porque ele dizia: olha, o meu Deus, ele me falou e ele vai me ajudar. O meu Deus falou comigo e eu creio que eu vou realizar. Aquelas palavras sensibilizaram aquele povo de Jerusalém, e eles começaram
a reconstrução do templo e do muro de Jerusalém. Mas, irmãos, quando eles começaram a fazer toda aquela obra, começou um levante. Começaram as dificuldades. Você já notou que muitas vezes quando a gente se levanta para fazer alguma coisa, Deus colocou no teu coração um desejo forte de fazer alguma coisa para o Senhor, você percebe que as barreiras também elas te acompanham. A Bíblia nos diz que esse homem, ele se levanta com autoridade. Mas naquele tempo, irmãos, Israel ainda não era nação. E existiam vários governadores de várias cidades. E Neemias ainda era copeiro. E naqueles dias, aqueles governadores, eles não queriam com que Jerusalém fosse reedificada. A Bíblia nos diz que eles ficaram irados, eles ficaram revoltados com a situação, porque Neemias disse que iria reconstruir aquele lugar destruído. Aquilo mexeu com aquelas pessoas. E eu, quando comecei a olhar aqui para esta palavra, eu comecei a ver por que muitas vezes isso acontece com a gente. Você já parou para perguntar por que você é tão perseguido? Você já parou para perguntar por que quando você resolve fazer alguma coisa, parece que o levante ele é grande? Sabe por quê? Porque o sucesso de Deus na tua vida, irmão, incomoda a vida das pessoas. A unção que está presente na nossa vida e na nossa casa, ela começa a incomodar os demônios que estão ao redor de você. Deus, quando derrama sobre você algo especial, isso foi na vida de Davi, isso foi na vida dos grandes homens de Deus, começam a incomodar, porque você começa a levantar e o diabo não quer com que você faça. A Bíblia diz que aqueles governadores, eles não olhavam com bons olhos para a reconstrução de Jerusalém. Eles começavam a ver aquilo como algo que iria superar os seus governos. E eles não queriam que Jerusalém fosse reedificada. E começaram a preparar estratégias. Estratégias para derrubar Jerusalém. A primeira atitude que a palavra de Deus nos diz é que quando eles começaram a erguer, aqueles governantes começaram a zombar da pessoa de Neemias. Aqueles governantes começaram a perseguir a Neemias, aos seus homens. Aqueles governantes começaram a conspirar contra a obra que eles começaram a erguer naquele tempo. E eles começaram a dizer palavras que iriam destruir, palavras que iriam dizer: olha, vocês não vão conseguir, vocês não vão chegar lá, olha, vocês não vão conseguir erguer nem metade desse muro. Neemias, quando ele ouve essas coisas, ele diz: Senhor, meu Deus, ouve a nossa oração. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti orando a Tua presença. Neemias sempre tinha, irmãos, uma palavra
reveladora para aquele povo. Neemias sempre procurava levantar o ânimo, trazer sobre aquele povo que estava ali na reconstrução daqueles muros, sempre uma palavra que viesse fortalecer a fé daquelas pessoas. Ele não deixava com que aquele povo desanimasse por qualquer coisa, por qualquer palavra, mas ele sempre tinha um recado do Senhor. Ele sempre animava aquele povo que estava desesperado, estavam tristes, estavam, irmãos, sem esperança diante daqueles problemas. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós estamos nessa caminhada e nós sabemos o que o nosso adversário está preparando muitas vezes para nós, mas nós podemos ter a certeza que é o nosso Deus que milita as nossas batalhas, que é o nosso Deus que vai à frente da nossa vida, porque a batalha não é nossa, mas é do Senhor, diz a sua Bíblia. A luta não é minha, mas é do Senhor. Esse homem de Deus, ele tinha convicção dessa realidade. Ele tinha convicção que era o Senhor que realizava todas as coisas. Por isso ele ia, por isso ele avançava, por isso, irmãos, ele fechava os seus ouvidos a vozes que existiam naqueles dias. Nós estamos vivendo essa época em que pessoas chegam para mim, chegam para você, e diz para você: você não vai conseguir, você não vai ter forças para chegar lá. Quem é você? Quem é você? Qual é o teu currículo? Qual é o teu sonho? Irmãos, nós precisamos ir caminhando nesses dias, sabendo que o Pai está com você, como aqui louvamos ao Senhor, sabendo que o Pai tem sempre estratégias para direcionar para a nossa vida, para que nós possamos vencer cada momento que estamos trilhando nesses dias. Sabe, irmãos, muitas vezes o nosso adversário, ele começa zombando, muitas vezes ele começa ironizando você, muitas vezes ele começa trazendo palavras que vêm denegrir o teu nome, mas saiba de uma coisa: Deus nunca esqueceu você. Deus nunca abandonou a tua presença. Deus nunca abandonou a vida de Neemias naqueles momentos. Aqueles momentos mais difíceis na reconstrução eram momentos fortes, momentos que trariam desespero ao coração daquele povo de Neemias, mas ele ficou na sua posição. O grande segredo para nós é não tirarmos as nossas mãos do muro. O grande segredo para a igreja vencer hoje é não tirar as mãos do muro que o Senhor colocou diante de você. O grande segredo para nós vencermos as nossas batalhas, como Neemias disse aqui no capítulo número 6, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Eu não posso descer para ouvir comentários a respeito da minha própria vida. Eu não vou descer em relação àquilo que se fala do meu ministério, daquilo que se fala da minha vida espiritual. Eu não vou descer em momento nenhum para ouvir problemas, para ouvir insinuações, para ouvir palavras que se relatam ao meu respeito, porque eu estou fazendo uma grande obra, porque eu sei que aquele que me trouxe, aquele que me levantou, aquele que me trouxe até aqui, é poderoso para me sustentar. Neemias tinha essa convicção. Nós precisamos ter.
precisamos orar. Uma certa vez, um rapaz, há muitos anos atrás, ele me perguntou e falou: pastor, o que eu faço para mudar a minha mulher? Faz muitos anos que eu tenho orado por ela. Eu disse a ele: trate como uma princesa. Ele olhou para mim e falou: pastor, mas ela não muda. Eu repeti para ele: trate como uma princesa. Ele olhou para mim e falou: pastor, eu tenho procurado fazer tudo para ela. Eu falei novamente para ele, falei: trate como uma princesa. E eu disse mais para ele: será que a sua mulher não muda porque ela espera que você mude? Porque muitas vezes você quer ser tratado como príncipe, mas você não trata a sua esposa como uma princesa. Você quer ser tratado diferente, mas você não trata ela com a mesma intensidade. Sabe, irmãos, muitas vezes o problema não está no outro. Muitas vezes o problema está em mim, está em você. A gente quer mudanças, mas a gente não se determina em mudar. A gente quer ver o outro do jeitinho que a gente quer. Mas ela também espera de mim e de você uma mudança muito especial na nossa vida também. Orar é importante, mas a atitude. Porque você pode passar a vida orando por ela ou por ele, mas se você não mudar, se você não mudar o seu palavreado, se você não mudar a sua atitude de tratar a sua esposa ou o seu marido, não vai acontecer nada. Deus vai realizar quando a gente mudar. Neemias sabia que não era só orar. Aquelas palavras vinham em direção à vida dele, mas se ele levantasse do mesmo jeito que os governadores se levantaram contra ele, ele perderia a sua vitória. Ele perderia a sua batalha, porque ele estaria no mesmo nível deles. E Deus não quer com que nós nos levantemos do mesmo jeito. Afinal, eu sou nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Deus espera que eu seja diferente. E Neemias, ao tomar essa postura,
de dizer: olha, eu não vou descer, eu vou ficar aqui no meu lugar. Porque era um homem que conhecia o que Deus esperava dele. Talvez batesse no coração dele: olha, eu vou descer e vou dar umas marretadas, ou eu vou bater boca com aquelas pessoas ali, aqueles governantes, eu vou descer da minha posição e vou mostrar para eles quem que eu sou. Será que não passou no coração dele essas atitudes? Mas ao tomar a posição que ele teve, de permanecer com a mão no muro, ele estava mostrando não somente para o Senhor, mas para aquelas pessoas, o que estava no seu coração, o que estava na sua vida. Às vezes, irmãos, dá muita vontade de descer, se igualar no mesmo nível. Às vezes dá muita vontade de a gente agir na carne. Quantas vezes isso não aconteceu contigo? Mas quando a gente começa a pensar, e o Espírito de Deus começa a nos tocar e ministrar ao meu coração e ao teu, nós começamos a ver que verdadeiramente sentimentos estão presentes dentro da minha vida. E Neemias sabia, era copeiro do rei, mas a atitude dele fez ele ser promovido. Olha só que coisa linda, que revelação maravilhosa. Neemias era copeiro, mas a atitude dele, irmãos, de se manter sóbrio, de se manter equilibrado, de se manter na posição, fez Deus promover ele. Porque aquelas pessoas que estavam ali, aqueles outros governantes, começaram a dizer: olha, nós vamos falar com o rei Artaxerxes sobre a tua vida, porque você está querendo revolucionar um povo aqui e você ser rei. Você está querendo levantar um povo aqui para você comandar. E Neemias falou assim: não, eu não estou querendo fazer nada disso. E aqueles governantes, eles foram lá na Pérsia: rei Artaxerxes, olha, Neemias está levantando um exército lá, viu? Para atracar o Senhor. Está levantando um povo enorme para vir destruir aqui, ó, você, viu, rei? O Artaxerxes olhou assim para a vida daqueles dois governantes e falou assim: quem? Neemias. Esse camarada eu conheço. Esse camarada tem coração, porque ele me servia que antes de eu comer qualquer coisa, esse Neemias estava na minha frente. E vocês não venham com essa história para cima de mim não, pois a partir de hoje, Neemias agora é eleito governador, maior até que vocês. Sabe por quê? Porque ele ficou na posição. Não foi qualquer palavra que tirou ele do muro. Não foi qualquer ação daqueles que zombavam dele que fez ele retroceder. A Bíblia diz: por 4 vezes me enviaram o mesmo recado. E outras tantos ameaçaram o povo de Jerusalém e a sua própria vida. Mas ele disse: estou fazendo uma grande obra. Não largue do muro. Sabe o que o inimigo quer fazer com a minha vida e com a sua? Quer desesperar a minha vida e a sua. O inimigo quer com que você desça daquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que você perca a sua vitória.
que você perca a sua bênção. Então ele manda pessoas dizendo: olha, fulano está falando tal coisa de você, fulano está zombando da tua vida, fulano está dizendo que você não é nada, que você não vai conquistar nada, que você não vai receber nada. E Neemias, sempre equilibrado: a boa mão do meu Deus está comigo, o Senhor é comigo, eu sou um homem de oração, o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai nos sustentar, povo de Jerusalém. Ele não se deixava influenciar por momento nenhum na sua vida, ele não tirava a mão do muro, porque o muro representava para ele algo especial. Era o projeto que Deus colocou na sua vida, e ele disse: olha, eu vou até o fim. Sabe o que eu vejo para nós como igreja? Que nós precisamos concluir projetos. Nós começamos um projeto hoje, não dá 2 meses, 3 meses, nós já desistimos. Começamos uma campanha de oração, na segunda, na terceira já não vem mais, e nós depois reclamamos para o Senhor: o que acontece com a minha vida? O que acontece muitas vezes é que nós não concluímos o projeto que Deus colocou nas nossas mãos, tiramos a mão do muro, tiramos a mão da obra, tiramos a mão que o Senhor colocou para você, para te abençoar. E Neemias, ele entende essa palavra. Não adianta me chamar, porque eu não vou descer. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, e eu vou terminar esse muro. A Bíblia nos diz, irmãos, que até profeta usaram, para você ver que a coisa era tão séria. Capítulo 6, verso 10, preste atenção. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos junto à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, Neemias. Aliás, de noite virão matar-te, Neemias. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Até a palavra de Deus usaram profetas para dizer para o homem descer. Eu vou ficar na minha posição. Eu não vou descer. Deus honrou a vida de Neemias. Neemias subiu, agora governador. Deus fez com que aquele homem recebesse do Senhor algo que ele não pediu, mas a sua atitude, a sua posição, a sua fé, o seu crer na pessoa do Senhor, fez com que ele fosse abençoado. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos um adversário. A Bíblia diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E ele tem usado de tudo para fazer você descer do lugar que você está. Ele tem feito e dado às vezes riquezas, e tem dado outras coisas para que você comece a enxergar que é muito mais valoroso do que as coisas do Senhor. Aqui
Eles ofereceram festas. Neemias, nós vamos fazer uma festa para governadores. Vem aqui conosco. E Neemias falou: festa também não. Vou terminar a obra. Vou continuar com a minha mão no muro. 52 dias ele fez aquela obra. Quantos dias nós necessitamos para alcançar o projeto de Deus? Neemias não fugiu, não desesperou, não olhou para trás, mas continuou firme. É tempo de você manter a sua mão no muro. Não é tempo de olhar para trás. Pastor, mas por que, pastor? Eu vejo muita, sem o pastor, mas por que o irmão, por que a irmã, vai tirar a mão do muro? Vai descer? Cuidado. Às vezes a tua bênção está tão pertinho e você está querendo desistir. O grande problema nosso, sabe o que é? A gente está sempre olhando a vida do outro. A gente precisa começar a olhar um pouco mais para a gente. Começar a olhar e ver que eu preciso melhorar. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso olhar um pouco mais para a minha casa. Começar a ver que foi o Senhor que tem providenciado todas as coisas. Foi o Senhor que me deu a minha amada esposa, que te deu o teu esposo. Começar a ter olhos para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. E não por qualquer palavra, ou por qualquer circunstância, se deixar levar. Olhar para trás e desistir. Olha, pode estar chovendo canivete, mas eu estou com a mão no muro. Eu posso estar desempregado, mas eu estou com a mão no muro. Eu posso estar com problema na minha casa, mas eu ainda estou com a minha mão no muro. Porque eu sei que esse mesmo Deus que me enviou para fazer esta grande obra, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos nesse tempo. Muito mais. Fala para o teu irmão que está ao teu lado de novo. Não tira a mão do muro. Não tira a mão do muro. Daniel capítulo 12, verso 13 diz assim: Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Deus tem propósito com você. Deus tem projetos com você. Fica firme. Agarra o que Deus te deu. Não fica olhando para o que o irmão está fazendo, não, irmão. Faça o que Deus colocou na tua mão. Porque quando a gente começa a olhar a vida do outro, a gente tira a mão do muro. Pastor, não está fazendo nada, também não vou fazer nada. Aí o diabo, mais um que eu ganhei.
mais um que eu derrubei. Gente, é assim mesmo. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para ser mais que vencedor nesses dias. Põe a mão no muro e não se levante diante dele, porque eu creio que o Senhor está preparando para você coisas grandiosas para a tua vida. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Vem aqui à frente. Eu quero o grupo de louvor, enquanto está aqui se preparando, eu quero orar com você nessa noite. Vem aqui em nome de Jesus nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está realizando, o que o Senhor está construindo na nossa vida. Amém? Venha Jesus aqui nessa noite.